Aleluia, glórias a Deus. Salve todo o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje aqui na nossa EBD em sua casa, nossa Escola Bíblica Dominical em sua casa. Sou o Bispo Hilton. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Ezequiel. Nós hoje vamos falar sobre pastores, as ovelhas e o bom pastor. Amém? Então, vamos aqui. Você que está pela primeira vez me vendo aqui, tanto ao vivo pelo Facebook, como nesta filmagem aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, Hilton Brito, né? Você vai lá, tem vários vídeos, você pode ver os seus vídeos, estudá-los, né? Acompanhar nossos estudos da palavra e, no final, deu um gostei, dê um like para a glória do Senhor. Amém? Então, estamos juntos nesta manhã de hoje, de domingo, né? Vamos dar continuidade a esse maravilhoso livro de Ezequiel. Temos muito a aprender da parte de Deus através desses estudos e vamos crescendo pouco a pouco para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então estejamos juntos aqui nesses momentos, né, ouvindo a palavra de Deus, falando do Senhor, dizendo que Ele é bom e Ele é o nosso Rei. Jesus está sobre a nossa vida para a glória do seu eterno nome. Amém? Nós vamos hoje falar sobre os pastores, sobre os maus pastores, os bons pastores, aqueles que estão com as suas ovelhas, ensinando, né, mostrando o melhor de Deus para cada um. Amém? E nós vamos falar sobre o nosso Jesus, o nosso bom pastor. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus. Tenha sempre em mãos, né, um caderno, uma folha, um lápis, uma caneta, adotando os versículos, porque o estudo é extenso, né? Vou dar alguns capítulos, alguns versículos, e vocês vão meditar na palavra do Senhor durante a semana, acompanhando a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje, para a glória do Senhor. Amém? Então, vejamos aqui o que diz a palavra do Senhor, lá em Ezequiel, no capítulo 34, versículo número 1 até o versículo de número 31. Vamos estudar plenamente a palavra de Deus. Temos muita coisa para lermos, para estudarmos, para entendermos o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Então, estejamos juntos aqui hoje para a glória do Senhor. Vejamos assim a palavra de Deus na nossa EBD em sua casa hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 30, versículo número 1. Diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes assim, diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Nós estamos vendo aqui a palavra de Deus, né, lendo, estudando a palavra do Senhor, através da Nova Versão Internacional. Amém? Pode ser que na sua Bíblia seja um pouco diferente, seja corrigida, né, seja atualizada, mas estamos vendo aqui pela leitura da Nova Versão Internacional. Então, vamos retornar ao versículo 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecerão a fraca, nem cuidarão a doença, nem enfaixarão a ferida. Vocês não trouxeram
de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Veja que aqui o Senhor lhe tem falado, já está mostrando o que alguns pastores têm feito, aqui nesse versículo 1 até o versículo número 4. Veja que ele diz 3 coisas. Vocês não fortalecerão a fraca. Quer dizer, tem pastores que a ovelha está fraca, o servo está fraco, mas ele não tem fortalecido essas pessoas. Veja aqui, aí diz assim ainda mais. Fortalecerão a fraca, nem cuidarão do doente, nem enfaixarão a ferida. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão feridas, pastores não têm cuidado. Veja também, vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Isso é sério. E vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. É isso que nós vemos em alguns púlpitos hoje, né? A dureza do coração sobre as ovelhas e a brutalidade como é falada às ovelhas. Então vamos continuar aqui a leitura da palavra do Senhor. Versículo 5. Pois isso elas estão dispersas. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem a procurou. Amém? Então, quantas das vezes as ovelhas elas se dispersam do aprisco do Senhor, e os pastores também não vão atrás destas ovelhas, né? Saber o que está acontecendo, né? Trazer uma palavra rema para esta pessoa, para que ela possa retornar ao aprisco do Senhor. Versículo 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, os pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Lembre-se que o rebanho, ele pertence ao Senhor. Nós somos apenas pastores do seu rebanho. Amém? Então, é muita responsabilidade aquele pastor que está tomando conta do rebanho de Deus. E eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmo. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o bom pastor, as ovelhas dispersas, quando estão cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, e eu as resgatarei em todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair de outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para minha própria terra, e as apacentarei dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor.
Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei o que estiver ferida e fortalecer a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor. Julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em bom pastagem? Deverão também pisotear e o restante da pastagem? Não lhes basta beberem águas límpidas? Deverão também enlamear o restante dos seus pés com seus pés? Deverão o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano o Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e magras, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com os ombros, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. E eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre as ovelhas e outras, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, o farei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dominar as florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno de minha colina. Na estação própria farei descer chuva, descerá chuvas de bênção, e as árvores do campo produzirão o seu fruto, e a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e os livrar das mãos daqueles que as escravizarão. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes passará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome da terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, não são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas das minhas pastagens, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Aleluia. Graças ao nosso bom Deus. Amém? Como é bom nós ouvirmos a palavra do Senhor e nos alimentarmos das verdades que Ele tem nos ensinado. Então, vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Deus, sobre tudo que Ele tem nos ensinado aqui nas manhãs de domingo para a glória do Senhor. Veja que pastorear as ovelhas é uma profissão mais antiga do mundo. Veja que Abel ele foi pastor de ovelhas e Caim ele foi um lavrador. Veja que os patriarcas eram pastores de ovelhas. Veja como está lá em Gênesis 37:2. Tendo José 17 anos, ele apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Veja que apacentavam Moisés também o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Mídia. Quando foi chamado para liderar Israel,
no Egito. Davi ele também foi pastor. Antes de ser rei, ele lutava com feras para defender o rebanho. E assim, tanto Moisés como Davi, eles aprenderam a cuidar do povo de Deus ao cuidar das ovelhas. Veja que cedo Israel, ele reconheceu que assim como os pastores protegiam e alimentavam os seus rebanhos, também o seu Deus cuidava deles. E Jacó, abençoando os filhos no leito da morte, fez referência ao pastor, a rocha de Israel. Davi, pastor, experiente e rei, ele contou lá no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Veja que já observamos que Israel era um povo pastoril. Até o faraó reconheceu as habilidades dos israelitas na área e quis aproveitar. Quando Israel se tornou o reino, o rei, ele tinha a responsabilidade de pastorear o seu povo. Por isso, os profetas do Jeremias e em Ezequiel, quando se fala em pastores, quem está sob a consideração são os reis. E são avaliados pela maneira como tratavam o seu rebanho, isto é, do povo sob os seus cuidados. E o Senhor escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser pastor de Jacó, o seu povo, do Israel, a sua herança, conforme o Salmo 78, versículos 70 a 71 da Nova Versão Internacional. Mas ele mostra aqui algumas responsabilidades do pastor. Veja que o pastor tem a responsabilidade de providenciar pastos e água para o rebanho. Providenciar pasto e água para o rebanho. Ele tem a obrigação de proteger as suas ovelhas das feras e dos ladrões. Ele tem que cuidar do bem-estar das ovelhas e sarar-lhes todas as suas feridas. Liderar o rebanho, como está lá no Salmo 23, em que o bom pastor guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Lá, no Israel antigo, as ovelhas seguiam o pastor, ouvindo a sua voz, né? Veja que ele tinha que disciplinar também as suas ovelhas, ele tinha que cuidar para que não ficasse dispersa longe do rebanho. Então, isso era um trabalho do pastor, e o pastor, ele tem que cuidar de suas ovelhas, ele tem que mostrar suas ovelhas, eles têm que capacitar suas ovelhas, eles têm que amar as suas ovelhas. Amém? Então nós podemos ver aqui o verdadeiro pastor, que ele tem que ser hoje, para os pastores em Israel. Podemos fazer aqui mostrar algumas características desses pastores de ovelhas e comparar, né, o que tem nas Escrituras Sagradas no tempo de Israel. Veja, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelo seu rebanho. O pastor, ele dá a vida pelo seu rebanho. Mas os pastores em Israel, ele tinham o rebanho como fonte de enriquecimento. Será que tem alguma relação com os dias de hoje? Temos que observar. O bom pastor, o pastor verdadeiro, o pastor hoje, ele tem que buscar suas ovelhas feridas e as doentes, aqueles que precisam do afago, do amor de Deus, de Cristo, sobre suas vidas. Mas os pastores de Israel, eles não cuidaram das ovelhas feridas, nem das doentes, conforme Ezequiel 34, 4.
O verdadeiro pastor, ele cuida das que estão em perigo. Aconselha, conversa, fala. Mas os pastores de Israel não buscavam as ovelhas que estavam longe do rebanho e, portanto, em perigo. Conforme Ezequiel 34, 4 e 5. O bom pastor, o verdadeiro pastor, ele leva a pastagem e a águas tranquilas para o seu rebanho. Mas os pastores em Israel, eles estragavam as pastagens e sujavam a água que o rebanho deveria beber, além de não providenciar o bom pastagem e águas limpas, conforme Ezequiel, no capítulo 34, versículo 17 a 19. O verdadeiro pastor será recompensado pelo Supremo Pastor. O verdadeiro pastor, ele será recompensado por Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas os pastores lá em Israel, eles seriam julgados pelo próprio Senhor, conforme Ezequiel 34, 20 e 22. Veja que foram vários os reis de Judá. E eles deveriam preocupar-se, acima de tudo, com o bem-estar e a segurança do povo do Senhor. Como hoje nós temos que também nos preocupar com o bem-estar e a segurança do povo de Deus. E em vez disso, eles cuidaram dos interesses próprios, explorando e maltratando o povo. Veja o que está aqui em Ezequiel, capítulo 34, versículo de 3 a 4. Comeis a gordura, vestivos das lãs e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Veja que lá em Jeremias, ele castigou o mesmo rei, os mesmos reis, com as condenações semelhantes, conforme em Jeremias 22, 13 e 14. Mas Jeremias 23, 1, ele diz o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Veja que ele está falando de reis de Judá, cuja liderança corrupta aceitava a chegada do juízo terrível. Ezequiel é muito explícito quanto aos pecados de reis e de líderes. Vejamos aqui. Ele fala em Ezequiel 34, 3, que para eles o rebanho era apenas a fonte de enriquecimento ilícito. E em Ezequiel 34, 4, ele fala que não cuidavam de feridos e nem dos doentes. Como também em Ezequiel 34, 4, 5, ele não buscava as ovelhas que estavam longe do rebanho e, portanto, em perigo. E em Ezequiel 34, 17 a 19, diz que, além de não providenciar a boa pastagem e águas limpas, eles mesmos estragavam a pastagem e sujavam a água que o rebanho deveria beber. Então, por isso, o próprio Senhor, ele julgaria esses líderes irresponsáveis e gananciosos. Veja o que diz em Ezequiel 34, versículo 20 a 22. Diz assim, ó: por isso, assim lhe diz o Senhor Deus, e eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas os gordos e as ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impeles
as fracas até as empilhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então tudo isso ele representa a corrupção social e o espiritual de Judá. E os reis, os líderes, eles deviam impedir a injustiça social e direcionar o povo a servir a Deus com obediência e sinceridade, como Davi sempre havia feito. Veja que o castigo, ele incluía a morte e o desterro de reis e do povo em geral. E o rebanho seria disperso e o povo espalhado por outras terras. Mas Deus julgaria, mas ao mesmo tempo salvaria o restante fiel para restaurar a nação e levar à frente os seus propósitos para ela, a nação. Então veja que ele livraria o seu povo dos reis opressores, que não cuidavam bem dele. Ezequiel 34:10 diz assim: porei termos ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Então, veja o fim de Jeocás, o primeiro rei de Israel a morrer no exílio, conforme 2 Reis, no capítulo 23, versículo 34. E de Joaquim, que teria o enterro de um jumento, ajustado e lançado fora das portas de Jerusalém, conforme Jeremias 22, 15, 19, 2 Crônicas, capítulo 36, versículos de 5 a 8, como também poderíamos ver em Zedequias, 2 Reis, capítulo 25, versículo de número 7. Veja que o próprio Senhor, ele assumiu o pastoreio das suas ovelhas. Como em todas as grandes crises humanas, Deus toma a iniciativa para nos salvar. Veja que está em Ezequiel 34, versículo de número... em Isaías, capítulo 59, versículo número 16. Ele diz o seguinte: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houve um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Deus tomou a frente nesse momento. E quando tudo vai de mal para pior, ele intervém, como está lá em Ezequiel 34, 11, quando diz: porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo porei as minhas ovelhas e as buscarei. Quando o pastor das ovelhas, ele não ensina, ele não mostra, não capacita os seus servos, Deus vai tomar a frente. Deus ele vai intervir na vida do seu povo. Mas até as ovelhas dispersas entre as nações, ele ajuntaria de novo, porque Deus é Deus, como está lá no versículo 13 de Ezequiel 34. Suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará. Veja, aquele pastor que não ensinou, não cuidou das suas ovelhas, das ovelhas de Deus, Deus vai mostrar um novo pastor. Deus separa, Deus tira o pastoreio desse pastor, entrega para uma outra pessoa. Como ele fez aqui no versículo 23 de Ezequiel 34, ele entregou o pastoreio a quem? Ao seu servo Davi. E que diz aqui no versículo 23, e que as apacentará, e ele lhe servirá de pastor. Amém? Aleluia. Né?
Ovelha ferida, irmãos, ela se perde. O inimigo está doido para que as ovelhas feridas fiquem lançadas no pasto, para que ele venha e consuma, sem proteção, sem uma pessoa para guiar, sem uma pessoa para orientar. É isso que o diabo quer. E nós, pastores, temos que cuidar das ovelhas. Aquelas pessoas que cuidam dos discipulados familiares, nas suas casas, nas suas células. Esses são os pastores dessas ovelhas. E eles têm que cuidar dessas pessoas. Deus, ele vai cobrar de cada um de nós. É muita responsabilidade quando nós abrimos a porta da nossa casa, fazemos discipulado familiar, fazemos uma célula na nossa casa para cuidar de vidas. Seja um bom pastor. Seja um pastor para essas ovelhas. Porque Deus vai cobrar de cada um de nós que tem o seu povo, que Deus colocou o povo em suas mãos. Amém? Então, temos ciência de que a obra de Deus ela é árdua, mas é gratificante para a glória dele. Não só sobre Judá, mas também sobre Judá e Israel juntos. Então, Ezequiel, ele prevê a unificação de todo o povo de Deus. E esse pastor seria quem? Davi. Davi é o pastor que iria unir esse povo. Então, nesse contexto, Ezequiel, ele se refere ao filho de Davi, o próprio Cristo, onde nós podemos até ver, lá na declaração de Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 32. Mas esse pastor, ele será o príncipe. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. Conforme Ezequiel 34, 24. Então, nós precisamos aprender que os líderes não estavam cumprindo as suas obrigações e que usavam o poder para os benefícios próprios. Será que isso tem alguma semelhança ainda com hoje? Será que está sendo parecido o que foi escrito há tantos anos atrás e continua sendo praticado ainda hoje? Será que você abriu seu ministério porque Deus assim o ordenou, falou com você, falou aos teus ouvidos, ao teu coração, em sonhos? Deus se revela. Será que Deus se revelou para você abrir teu ministério para cuidar dessas vidas? Ou você está abrindo esse ministério para ter recursos próprios, para benefícios próprios? Nós temos que ter cuidado, porque as coisas de Deus têm que ser feitas com primazia, com amor e com graça. Temos que ter cuidado com as coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos, com as vidas que Deus nos entrega. Isso também serve para os capelões e capelães, não é? Que quando vai na unidade prisional, vai na unidade hospitalar, vai levar uma palavra de consolo, Deus também te dá uma grande responsabilidade sobre estas vidas. Nós estamos ali só para evangelizar, não, irmãos. O capelão e a capelã, eles vão ali é para consolar as almas carentes da palavra de Deus. As almas que estão ali sem receber uma visita, sem receber um amor de um ser humano. Então nós estamos juntos com o Senhor Jesus. Porque a cada vida que você fala e Ele te apresenta,
essa vida você vai ter que cuidar. Até o dia que ele sai daquela unidade, ou tanto prisional quanto hospitalar. Cuidar das pessoas com responsabilidade. Levar a palavra de Deus com responsabilidade. Sabendo que Deus é presente todo o tempo da nossa vida. Não interessa onde você esteja. Interessa que Deus é presente conosco. Amém? Então estejamos juntos. Vamos dar continuidade. Então todas as ilustrações do Antigo Testamento, eles são um preparo para entendermos melhor o Novo Testamento. Então, Hebreus no capítulo 1, no versículo de 1 a 2, da Nova Versão Internacional, diz assim: Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, né? Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Aleluia. Então não seria, portanto, coincidência ver nos ensinamentos de Jesus muitos ecos dos profetas que o antecederam. E ver, em especial, os laços entre o pastoreio de ovelhas, que está no capítulo 34 de Ezequiel, e o bom pastor do Evangelho da 2 João. Aleluia. Então podemos ver aqui Jesus como sendo o supremo pastor. Vamos abrir lá em João, no capítulo 10, no versículo de número 1. João, capítulo 10, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Como é importante nós estarmos estudando a palavra de Deus. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. Porque Deus fala conosco através das revelações da palavra. Amém, igreja? Então nós temos que entender que Deus fala através das Escrituras Sagradas. E aqui é onde nós teremos todas as nossas dúvidas a respeito das nossas incredulidades na palavra de Deus. Veja o que diz João capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 18. Eu lhes asseguro que aqueles que não entram no aprisco das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, é ladrão e assaltante. Eu vou repetir de novo. Eu lhes asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, é ladrão e assaltante. E aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o pastoreio abre-lhe a porta. E as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as levam para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim serão ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e entrará a pastagem. E o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? É o diabo. Eu vim para quem tenham vida e tenham plenamente.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor de quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Também outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. E eles ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. E assim é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Recebi do meu Pai, ponto, 18, né? Versículo 18. Mas nós temos um outro texto muito importante que temos que ver, que é Lucas capítulo 15, no versículo número 1 a número 7, que diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-los, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. E estes homens receberam pecadores e comem com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixam as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntos que não precisam arrepender-se. Aleluia, glórias a Deus. Veja que o Pai da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, conforme Hebreus 13 e 20. E 1 Pedro 5,4 diz que, ora, logo que o sumo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Aleluia. Porque Jesus, ele é o supremo pastor de nossas vidas. Então ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Então cada uma, ela é importante para ele como indivíduo. Jesus conhece cada um de nós pelo nosso nome. E ele nos ama. E ele se importa com cada um de nós. É por isso que ele nos dá a oportunidade do arrependimento. De dizer: Senhor, eu me arrependo pelos meus atos e pensamentos impuros diante de ti. E ele está junto conosco para nos perdoar. E há profunda comunhão entre os pastores e as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Oh, irmão, se uma ovelha for para uma outra igreja, pregar a palavra, ouvir uma palavra, ela não vai se desviar da igreja, do ministério que pertence a você, que Deus colocou na tua mão, porque ela conhece a voz do seu pastor. É isso que muitos pastores têm medo de perder suas ovelhas, mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mesmo se uma só se apartar do rebanho, ele vai atrás e busca até salvá-la.
Quantas pessoas se desviam da palavra de Deus, se desviam do amor de Cristo, por um momento da sua vida, há um problema que ele faz, não tem mais jeito. Mas Deus está presente. Ele vai atrás das suas ovelhas. Ele manda os seus pastores ir atrás das ovelhas perdidas. Aqueles que saíram da sua igreja, aqueles que saíram do aprisco. Ele dá-lhe a liderança que tanto precisam. Ele lhe torna líder diante deles. Aleluia. João 10:4 diz: vai adiante deles, e estas o seguirão, porque conhecem a sua voz. Veja que Jesus, ele satisfaz plenamente o seu rebanho. João 10:9 diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Aleluia! É Jesus nas nossas vidas. Jesus lhe dá vida pelas suas ovelhas, conforme João 10:11. E as ovelhas têm segurança total com quem? Com Ele, com Jesus. Por isso nós temos que apresentar Jesus a essas ovelhas. Lembre-se que o rebanho não nos pertence, pertence ao Senhor. Nós somos pastores das ovelhas de Deus, de Jesus. João 10:28-29 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia, glórias a Deus. Tu és servo e serva do Deus Altíssimo. Ele cuida de você todo o tempo. Aleluia. Veja que o aprisco dele não se limita aos de Israel. Veja que de João 10:16, na Nova Versão Internacional. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aleluia. E é necessário que eu as conduza também. E eles ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. E Ezequiel, ele já havia falado da união renovada de Israel e de Judá. E Jesus tem como um dos seus objetivos reunir os seus de todas as nações. Reunir o seu povo de todas as nações. Porque Deus é Deus e Jesus nos ama. Mas Jesus, a palavra de Deus, ela nos adverte, irmãos. Jesus, ele é o rei pastor. Ele é rei. E ele nos adverte quando chegamos ao julgamento das nações. E o juízo de todas as nações, Jesus age como o rei que ele é, julgando entre as ovelhas e os bodes. Vejamos aqui Mateus, capítulo 25, no versículo 31. É uma passagem bíblica que muitos pastores não gostam de falar. Não sei porquê, mas tem que advertir. Tem que mostrar ao seu povo a palavra de Deus. Mateus 25, versículo 31 diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, para todos, com todos os anjos, assentar-se-á em um seu trono de glória celestial. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. É sério, irmãos. No juízo, Deus vai separar suas ovelhas dos bodes. Quem faz as coisas de Deus para Deus será separado daqueles que não fazem. Então nós temos que ter ciência de que a glória de Deus é sobre a nossa vida. E temos que trabalhar conforme a orientação dele. E ele continua dizendo: e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei, Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita:
venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e de vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aleluia. Quando nós fazemos para os nossos irmãos, nós estamos fazendo para Jesus. Quando nós visitamos os enfermos, nós visitamos por meio de Jesus. Quando nós estamos visitando na unidade prisional, nós estamos visitando por meio de Jesus. Jesus nos ama. Jesus nos dá as oportunidades. Jesus quer que o seu povo não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas no versículo 41, ele continua dizendo: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Quem está à direita? Quem é? São as ovelhas. E à esquerda? São quem? Os bodes. Ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e você não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e você não me acolheu. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quanto te vimos de comer, ou com sede, ou estrangeiros, ou necessitados de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos. E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Aleluia, glórias a Deus. E veja que, e estes irão para o castigo eterno. Quem está à esquerda irá para o castigo eterno, mas o que estará à direita, os justos, irão para a vida eterna. Amém, igreja? Como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Veja que em Mateus 25, 32 e 33, quando ele fala: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Ele executa tal juízo como rei. Jesus executa tal juízo como rei. Mas observamos que a conversa do Senhor com Pedro, depois da ressurreição, lá em João 21, 15, 17, quando diz: Simão,
filho de João, você me ama? Pergunta feita 3 vezes, e a resposta também diz tríplice. Em seguida, vemos a tríplice comissão de Jesus, quando diz: cuide dos meus cordeiros, pastoreio as minhas ovelhas e cuide das minhas ovelhas. Veja que pastorear válido é a expressão do amor sincero pelo próprio Senhor Jesus. Portanto, todo pastor precisa sondar a sua real motivação no ministério. Qual é a sua motivação dentro do ministério que o Senhor Jesus te colocou? O que você quer fazer nesse ministério? O que você busca neste ministério? O que você quer do Senhor Jesus neste ministério? Deus quer saber o que você quer. Você já conversou com o Senhor Jesus sobre isso? Converse. Qual é o seu objetivo de estar neste ministério? Cada um de nós é muito importante para Jesus, o bom pastor. Já estou concluindo. Cada um de nós é muito importante para Jesus. E todos que chegam a crer em Cristo têm chagas a curar, defeitos a corrigir. Nós não somos perfeitos. Erramos muito. Mas o Senhor, Ele cura nossas feridas. Ele consola o nosso coração. Ele derrama a sua paz sobre nós. E o bom pastor, ele foi ferido para que fôssemos curados, conforme Isaías 53, 5. E muitas vezes, ele usa os seus servos para curar as feridas emocionais e as espirituais. Hoje, com o mundo em perturbação, nós vemos muitas pessoas feridas nas suas emoções e feridas na sua espiritualidade. Temos que ajudar, irmãos. Temos que derramar a graça de Deus sobre essas vidas. A pandemia ainda não acabou. O coronavírus continua conosco. Quantas pessoas não sofreram nesse período? E quantas pessoas não sofreram antes desse período? E quantas pessoas não vão sofrer ainda mais depois desse período? Então nós temos que nos capacitar cada vez mais para levar a palavra, o amor e a graça a toda criatura. Pastorear não é o serviço só do pastor. E os pais precisam exercer os ministérios pastoral sobre os seus filhos. E que o Senhor nos dê a percepção de ver as feridas e tratá-las. De alimentar os cordeirinhos. E vejam como eles, da nossa família, na nossa classe de estudo, nas nossas EBDs, nas nossas igrejas. Veja que essas atitudes recebam a bênção e a aprovação do Supremo Pastor Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Então, seja o verdadeiro pastor. Dê a sua vida pelo rebanho. Busque as ovelhas feridas e as ovelhas doentes. Cuide da que estão em perigo. Leva a eles, as ovelhas, as pastagens e as águas tranquilas. Então sejam recompensados pelo Senhor Jesus, porque Ele nos recompensa quando nós fazemos a sua vontade. Amém? Amém, igreja? Que Deus abençoe. Que Deus
tenha revelado a você hoje como Ele quer que você haja diante das ovelhas do seu aprisco. Seja o pastor dessas ovelhas, cuide de cada uma delas, porque Deus as ama, e Deus nos ama, e Deus nos capacita para a glória do seu eterno nome. Amém. Estejamos juntos para levar a palavra a toda criatura, em nome do nosso Senhor Jesus. Para a semana, nós vamos falar sobre restauração. Amém? Então, Deus tem muito mais a nos ensinar ainda através das suas palavras, das Escrituras Sagradas. Estamos estudando Ezequiel, aqui na nossa EBD, em sua casa. Estejamos juntos e unidos para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa que estivemos na Tua presença. Assim, meu Pai, nos concede bênçãos sem medidas no domingo, neste domingo, Senhor Deus, e por toda essa semana, nos ensina, nos capacita, nos livra de todo mal, Senhor Deus. Tira toda e qualquer pedra de tropeço que esteja à nossa frente. Abençoa teu povo, Pai, a todos aqueles que estão hoje ouvindo a tua voz, Senhor Deus, que derrame bênçãos sem medidas sobre as suas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e nós dizemos amém.